Olá pessoal, estamos de volta, continuando o nosso estudo Deus e eu na minha família. O título da nossa mensagem de hoje é Família, local de comunhão, edificação e adoração. Basicamente, o tema que nós vamos tratar é sobre relacionamento familiar. Não sei se vocês já devem ter escutado algum coleguinha de vocês dizer a frase: quando eu crescer, eu vou morar sozinho. Eita! Eu já ouvi várias vezes de alguns adolescentes essa frase. Claro que um dia você realmente vai ter que deixar a casa dos seus pais e vai sim morar sozinho ou depois de casado, morar com a sua esposa e aí você vai constituir uma nova família. Mas cuidado com essa frase, porque essa frase às vezes ela tem um significado um pouquinho diferente. Cuidado com a motivação. Por que você diz essa frase? Ou por que essa frase está no seu coração? Algumas motivações para essa frase não são corretas. Por exemplo, essa frase, quando é dita motivada por algum tipo de rebeldia. Rebeldia? Sim, o filho com raiva dos pais sonha em se ver livre, sair de casa, pronto. Um dia eu vou morar sozinho. Então, isso não é uma atitude boa. Por quê? Porque envolve rebeldia. Outro motivo que não é bom são aquelas que são motivadas principalmente por essa mídia satânica que ensina que você deve ser livre. Eu já ouvi muitas crianças que escutam muito aí nesses programas de televisão, que a criança deve ser livre, liberdade e tal. Então, já pensou um dia quando eu estiver morando sozinho, a liberdade que eu vou ter? Muito cuidado. Não existe liberdade onde o pecado reina. Muito cuidado com isso. O terceiro motivo, outros são iludidos, infelizmente, achando que viver sozinho vai tornar uma pessoa mais feliz. Porque agora eu não devo satisfação a ninguém, ninguém mais vai ter que pegar e dizer a hora que eu vou dormir, a hora que eu vou acordar, o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Isso é uma mentira criada pelo diabo para lhe tornar uma presa fácil para ele e para o mundo. Sempre, sempre, sempre nós vamos dever satisfação a alguém. Se você vai morar sozinho, claro, você vai ter as dificuldades de uma pessoa que mora sozinho e tem que se manter, para isso vai ter que conseguir uma renda e todas as dificuldades advindas de uma decisão como essa. Então, relacionamentos são difíceis, não são fáceis não, são complicados, mas necessários. Deus nos fez para nos relacionarmos, já falamos um pouquinho sobre isso em algumas mensagens atrás. E não existe um ambiente melhor do que na família para a gente aprender a nos relacionar. O Novo Testamento está repleto de ensinos que orientam como devem ser as relações entre os crentes, possibilitando assim uma boa convivência e, claro, você agradar a Deus através do seu relacionamento. Esses ensinos são chamados de mandamentos recíprocos. O que é isso? Mandamentos recíprocos? Sim, são mandamentos que envolvem relacionamentos entre pessoas. Esses mandamentos nos mostram as coisas que devemos fazer uns aos outros como expressão do nosso amor e da nossa união. Então é bom entender que esses ensinos são mandatórios. Às vezes a gente acha que não, mandamentos só aqueles 10 mandamentos lá da lei de Moisés. Não, nós vamos encontrar muitos mandamentos no Novo Testamento. E entre esses muitos mandamentos, nós vamos encontrar esses mandamentos chamados de recíprocos. Então, devemos entender que eles são ordens, não são sugestões, nem muito menos opção. Eles estão na palavra de Deus e devem ser obedecidos. Por que nós devemos obedecer esses mandamentos recíprocos? Primeiro, porque eles garantem a comunhão. O que significa comunhão? A gente fala muito de comunhão, né? Mas às vezes a gente não para pensar um pouquinho o que significa realmente comunhão. A palavra comunhão, ela pode ser definida como aquele afeto pessoal que os crentes
desfrutam com Deus e, claro, uns com os outros. A comunhão só acontece, primeiro, quando cooperamos uns com os outros, para que nós possamos crescer na vida cristã. A segunda coisa, a comunhão, ela acontece quando nós nos importamos uns com os outros. Quando eu me preocupo com a pessoa, quando eu estou atento à necessidade de alguém, claro, ali existe comunhão. A comunhão também acontece quando aprendemos a compartilhar as coisas que temos uns em favor de outros. Mas também a comunhão acontece quando lutamos juntos pela manutenção da união e do amor cristão. Todas essas coisas estão envolvidas na comunhão. Por essa razão, é muito importante que obedeçamos aos mandamentos recíprocos. Vamos fazer um teste bem rápido. Eu vou citar o versículo e vocês vão me dizer qual o mandamento recíproco que nós temos nessa passagem. É um teste bem fácil. Vamos experimentar se vocês estão mesmo atentos à nossa mensagem. Vamos lá. A primeira passagem encontra-se em Romanos 12:10. Diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Qual o mandamento recíproco que nós temos aqui? Tá fácil, não tá? Amar uns aos outros. A comunhão envolve amor recíproco, amor um pelo outro. Nós devemos amar os outros se nós queremos ter uma boa comunhão. Romanos 15:7, vamos lá ao nosso segundo teste. Diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Qual é o segundo mandamento recíproco que nós temos aqui? Muito bem, acolher uns aos outros. Mas o que significa acolher? A palavra acolher lá tem uma ideia de tomar para si, de cuidar. Então espera-se que você quer ter comunhão comigo, você tenha cuidado comigo. E a Bíblia espera sim que nós tenhamos cuidado uns com os outros. O próximo texto, Romanos 16:16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Qual o mandamento recíproco que nós temos aqui? Muito bem, saudar uns aos outros. Mas o que é saudar? É uma palavra que geralmente a gente não usa, então às vezes a gente não sabe nem o que significa. Mas a palavra lá significa desejar o bem. Não é a ideia só simplesmente chegar e dizer assim: oi, como é que você vai? Tudo bem? Muito prazer. Não. A palavra saudar vai um pouquinho mais além. Ela tem essa ideia assim de você desejar o bem do outro. Efésios 5:21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Qual é o mandamento que nós temos aqui? Sujeitar uns aos outros. Sujeitar significa obedecer ou submeter-se ao controle de outra pessoa. Ah, então quer dizer que todo mundo vai mandar em mim, é? Não, claro que a passagem não está dizendo isso. Mas, primeiro, nós entendemos que você como criança, você tem sujeição primeiro aos pais, às autoridades, que esse é comum a todas as pessoas, mas também nós devemos entender a sujeição como uma espécie de cuidado que devemos ter uns com os outros para que as pessoas possam se relacionar bem. Porque essa ideia de que querer sempre um ser superior ao outro é o mundo que nós vivemos hoje. E por isso é que está todo esse caos. Cada um que quer mandar no outro, não sei o quê. Mas a partir do momento que você, de uma maneira normal, tranquila, nos seus relacionamentos, você se sujeita às outras pessoas, em obediência ou em atenção, você vai notar sim uma comunhão muito agradável entre vocês. Colossenses 3:13, a primeira parte do versículo diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Temos aí outro mandamento recíproco, que é suportar uns aos outros. E esse é importante. Eu sei que às vezes a gente em família tem uma certa dificuldade
de suportar aquele irmãozinho. Ih, tio, o senhor não sabe quem é meu irmão é terrível. Eu sei que seu irmão pode ser sim, ter uma certa dificuldade, mas lembre-se que nós todos temos falhas, temos defeitos, e nós devemos olhar sempre para os outros, pensando em nós mesmos, como nós somos fracos, como nós somos pecadores. Então, suporte uns aos outros. Lembra, é mandamento, não é opção. Outro mandamento, Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Olha aí qual é o mandamento que nós temos aí. Fácil, né? Confessar os pecados uns aos outros. Essa ideia de você cometer algo contra alguém, falamos muito isso sobre confissão de pecados, sobre perdão, sobre arrependimento. Nas últimas 2 mensagens eu não vou mais falar. Mas nada de ficar guardando o pecado. E esses pecados, não tem problema, foi uma coisa leve. Não existe pecado leve. Pecou, trata, vai lá, irmãozinho, vem cá, quero conversar contigo, eu errei e tal. Mamãe, eu pequei, eu quero pedir perdão à senhora. Devemos praticar. Mandamento. Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Esse está fácil, né? Então, outro mandamento, perdoar uns aos outros. Já falamos muito sobre isso, eu não vou mais tocar no assunto, mas eu quero deixar bem claro, lembre-se, todos esses são mandamentos, está lá na Bíblia, nós devemos obedecer sim. Nós não temos a opção de dizer assim, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço. Tem que fazer todos, ponto. E nos esforçar, eu sei que não é fácil, mas nós devemos nos esforçar para isso. A lista é bem maior, mas eu gostaria de destacar apenas esses que eu citei. Os mandamentos recíprocos, eles garantem a nossa comunhão. Mas o detalhe é que para que ele possa garantir a comunhão, ele deve ser praticado por nós. Só vai ser garantido se você praticar. Se você não praticar, não tem como ser garantido uma boa comunhão. Além disso, os mandamentos recíprocos, eles nos ensinam outra coisa. Eles promovem a edificação. Antes de nós entrarmos nos mandamentos que promovem a edificação, vamos tentar entender o que é edificar. Edificar significa levantar, crescer. É a ideia de uma construção. Você já deve ter ouvido muito por aí. Estão edificando um prédio. Significa o quê? Estão construindo um prédio. Na vida cristã, esse verbo ele se torna ainda mais importante. Por quê? Porque ele envolve promover o crescimento espiritual de alguém, envolve fortalecer a fé, envolve confirmar a fé de alguém. Quando você edifica alguém, você está fazendo todas essas coisas. Então, quais são os mandamentos recíprocos que envolvem a edificação? Vamos ver alguns desses mandamentos. Vamos continuar o nosso teste rápido. Eu vou citar agora outros versículos. Eu quero ver se vocês estão craques em descobrir que mandamento é esse que nós estamos falando. Claro, estamos falando dos mandamentos recíprocos, mas que mandamento é? Colossenses 3:16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Nós temos aqui 2 mandamentos recíprocos, envolvendo o quê? Edificação. Qual é o primeiro? Muito bem. Instruir uns aos outros. O que é instruir? É ensinar. E tio, mas eu, uma criança, posso ensinar alguém? Pode sim. Pode sim. Ensinar através das suas atitudes. Imagina só, se você chegar para o papai e para a mamãe e você cometer um pecado e você chega lá para eles e pede perdão, você está ensinando ao seu pai e à sua mãe uma lição exemplar sobre perdão. Já pensou nisso? A gente sempre, quando está pensando em instrução, a gente pensa no professor, no pastor, no mestre. Não, você como criança pode instruir. Óbvio, você só vai instruir se você souber, se você tiver aprendido essas lições. E ele fala também aconselhar uns aos outros. Não, Tiago, agora, eu, criança, aconselhar alguém? Sim, sim. Se você vê alguma coisa de errado, você já teve o quê? Primeiro, a capacidade de discernir aquilo que estava acontecendo.
Você olhou, viu aquilo acontecer e disse, isso está errado. Por que está errado? Talvez não agrade a Deus, é um pecado, pode prejudicar alguém. Logo, você tem capacidade de chamar a pessoa, alguém e aconselhar. Rapaz, não faça isso não. Você pode se dar mal nisso aí, isso não é certo, isso não agrada a Deus. Papai e a mamãe não vai gostar. Opa! Então, veja como aconselhamento pode ser feito sim por uma criança. Tiago 5,16 temos outro mandamento recíproco. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. O mandamento recíproco que envolve a edificação aqui, qual é? Orar uns pelos outros. Muito simples. Quantas vezes você orou por alguém pedindo que Deus edificasse aquela pessoa que você acha que é fraco na fé, que está meio devagarzinho, tem preguiça de ler a Bíblia, que não ora, que não quer ir para a igreja. Então, você pode entrar na presença de Deus e pedir, Senhor, muda o coração dessa pessoa, Senhor, ajuda ela que ela está passando por dificuldade. 1 Pedro 4,10 servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Qual é o mandamento que nós temos aqui? Mandamento recíproco sobre a edificação? Servir uns aos outros. Esse está claro demais. Se quando você serve alguém, você está edificando, você está ajudando alguma pessoa. Viu como nós temos muitos mandamentos, que não só aqueles 10 mandamentos que temos ali, mas temos vários mandamentos. Estamos citando só o Novo Testamento, vários ensinos de vários apóstolos e também de Cristo sobre esse assunto tão importante. Então, os mandamentos recíprocos, além de garantir a nossa comunhão, eles também vão promover a edificação da nossa família. As palavras que nós citamos aqui que edificam, lembre-se, instrução, conselho, oração, serviço, tudo isso nós encontramos quando praticamos os mandamentos recíprocos. Agora, terceiro motivo para a gente praticar os mandamentos recíprocos. Eles motivam a adoração. Além de garantir a comunhão, de promover a edificação, esses mandamentos também criam um ambiente propício ao surgimento de atitudes que glorificam a Deus. Como é que a gente glorifica a Deus em nossa vida comunitária, nessa vida familiar? Mais uma vez, a resposta é obedecendo aos mandamentos recíprocos. Vamos continuar o nosso teste rápido, só que dessa vez vocês vão me dizer qual o mandamento e como a adoração é feita ao Senhor. Agora são duas respostas que vocês vão ter que me dar. Vamos lá. João 13, a partir do versículo 34 e o versículo 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O mandamento recíproco está muito claro, não tem dúvida, né? Qual é? Amar uns aos outros. E adoração a Deus. Olha o versículo. Conhecerão todos que sois meus discípulos. Imagine o tamanho da adoração que foi feita aqui a Deus. Todas as pessoas reconhecerão que somos discípulos de Cristo. Quando nós praticamos o quê? O amor uns pelos outros. Onde há amor, há adoração. Não existe adoração a Deus onde não há amor. Clima de guerra, confusão, atrito, aquele mal-estar dentro de casa. Deus não está sendo adorado ali. Com certeza não está. Quando tem aquele clima de amor entre a nossa família, Deus está sendo ricamente adorado. Próximo versículo, João 17, a partir do versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós,
para que o mundo creia que tu me enviastes. Mandamento recíproco. Estava um pouquinho mais difícil, né? União. Ele diz, todos sejam um. Está falando de união. Mandamento. Deus deixando bem claro. Cristo dizendo, eu quero união na sua família. Eu não quero negócio de confusão dentro de família, não. Olha a responsabilidade que vocês têm. O mandamento de Deus é importante. E a adoração qual é? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Oh, adoração maravilhosa. Onde existe união, Deus é glorificado. Que coisa maravilhosa, que coisa gostosa. Vamos para o nosso próximo versículo. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 17. Habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Mandamento, o texto era longo, né? Então, não sei se vocês conseguiram prestar atenção. Mas qual é o mandamento? Constante crescimento espiritual. Ele fala lá que a gente possa crescer não só em largura, em comprimento, em altura, profundidade, para conhecer o amor de Deus. Então, o mandamento é esse. Nós devemos estar em constante crescimento espiritual. A tua família deve estar crescendo espiritualmente. O que vocês têm feito para crescer espiritualmente? Vocês têm que lutar por isso. Não pode pegar se aquela famíliazinha que ali, aquele dia a dia, sempre a mesma rotina, sem mudar nada, e as coisas vão sem graça, vendo coisas que não interessam a Deus. Não, não é essa a ordem de Cristo. O mandamento está muito claro. Constante crescimento espiritual. E como é que é feita a adoração a Deus nesse crescimento? A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Onde existe crescimento espiritual, Deus é exaltado. Nós não podemos aceitar que as nossas famílias fiquem ali, pequenininha, a famíliazinha medíocre, que não conhece muito a Cristo, não, nossa família tem que crescer, tem que cada vez mais respirar o amor de Cristo, tem que falar de Cristo às outras pessoas. Mas nós precisamos exercer esse crescimento dentro de casa. A maneira que nós fazemos isso, devocional, culto familiar, estudo em família. Que tal pegarmos um livro da Bíblia e vamos dedicar hoje, essa semana, para a gente estudar um livro da Bíblia, vamos estudar o livro de Efésios, vamos passar a semana lendo esse livro, vamos aprender mais o que Deus quer nos ensinar com tudo isso. Essa família vai crescer e isso vai propiciar uma adoração fantástica a Deus. E agora chegamos no nosso último versículo, Romanos capítulo 15, versos 5 e 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá fácil, né? Essa não ficou difícil. Então, primeiro, qual é o mandamento recíproco? Sentir de uns para com os outros. Do que ele está falando? Boa convivência. Isso é um mandamento de Deus. A nossa família tem que ter uma boa convivência.
Nós devemos lutar, fazer de tudo para que tenha um ambiente agradável, um ambiente familiar, um ambiente onde as pessoas se respeitem, onde as pessoas tenham consideração uns com os outros, as pessoas tenham interesse uns pelos outros. Você deve ter interesse pelo seu irmãozinho, pelo seu papai, pela sua mamãe, para que vocês tenham sim cumprido esse mandamento que Deus exige de nós. Resultado, adoração a Deus. Qual é a adoração? A uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Fantástico. Na família onde existe harmonia e boa convivência, Deus é exaltado. A sua família exalta a Deus, Deus tem sido exaltado na sua família, fique atento. Não é opção, não adianta, é mandamento, você tem sim que obedecer. Conclusão, o amor na família não é opcional e também não é automático. Nós devemos praticar, devemos nos esforçar, devemos fazer de tudo para que tenhamos uma família amorosa. Deus quer ver em nós uma atitude interna e autêntica de boa vontade, de onde brotam ações e comportamentos que buscam sempre o bem-estar um dos outros. Deus não apenas manda, mas Ele nos ensina como crescer, aumentar e progredir no amor uns para com os outros. E óbvio, é Ele que nos capacita a praticarmos esse amor. Como está o seu relacionamento em sua família? Tem sido um relacionamento gostoso, amigável, de crescimento? Seu relacionamento é baseado em quê? Nas coisas que você vê no mundo? As pessoas, filhos, que gritam com os pais, que não respeitam os pais, que não estão nem aí para o papai e para a mamãe? O seu comportamento, o seu relacionamento é baseado nos mandamentos recíprocos. Se não, experimente aprendê-los, colocá-los em prática e saborear a delícia de viver dentro da vontade do Senhor, numa comunhão perfeita dentro da sua família. Essa é minha oração, que você possa pôr em prática cada um dos mandamentos recíprocos que citamos aqui hoje. Amém? Que Deus possa te abençoar com cada um desses mandamentos. Vamos orar? Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse breve estudo da Tua Palavra. Que esses mandamentos recíprocos possam estar cada vez mais presentes nos nossos relacionamentos. Que nós possamos respirar cada um desses mandamentos para fazer com que outras pessoas tenham interesse em Ti. Para que as pessoas possam querer conhecer esse Deus que criou esses mandamentos e que faz com que esses mandamentos tornem as nossas famílias cada vez mais consagradas a Ti. Muitíssimo obrigado, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe com a Tua palavra, é o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ok, crianças? Não esquece a provinha aqui embaixo. Faça a sua provinha. Assim que você faz, assim que você termina de fazer, ela já chega para mim, eu já vou colocar a tua notinha lá e breve a gente vai estar dando um prêmio especial para aqueles que tiraram as melhores notas, ok? Um abraço, até a próxima. Tchau.